Oi, sou o Glauco Pastore, sócio proprietário da SDI Tecnologia e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a oportunidade de bater um papo com um profissional que se atualiza constantemente. Então, é um engenheiro que hoje já tinha o doutorado e conseguiu ainda finalizar um pós-doutorado. Autor de livros, um profissional fantástico. Com a gente, esse fabuloso Silvio Zanetti. Silvio, muito obrigado, um prazer imenso sempre estar com você, viu? Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo atender às vossas expectativas, né? Perfeito. E colocar num patamar bem dentro de uma limitação que a gente não domina tudo praticamente. Não, mas você é ótimo. Estamos aqui aprendendo cada dia, né? Tá. Ô Silvio, em que momento da sua vida que você pensou em ir para ciências exatas? E se foi assim, interferência de pais, amigos, alguma coisa assim? Não, eu comecei bem embaixo, né? Eu era um ajudante do meu pai, né? Então eu aprendia, como ele era uma espécie de um artesão, mecânico artesão, né? Eu aprendi com ele toda a parte prática, né? Das atividades que ele exercia em construção, depois uma pequena empresa, né? Na área de mecânica. Então eu completei o meu ensino médio, que na época era ginásio, primário, ginásio, científico e depois faculdade, né? Então foi isso. Mas o que me levou a escolher as áreas da engenharia foi justamente essas atividades que a gente tinha nessa empresa, que era uma empresa de metalúrgica. Uma empresa de caldeiraria, onde tinha fabricação de elementos, de peças. Então foi isso que me incentivou a seguir essa área, né? E quase que eu fui para a área de naval, que quando eu conheci um colega aqui na cidade universitária, e ele foi me ensinar algumas coisas que envolviam projetos de ventilação e ar-condicionado. Então ele fazia naval. Eu gostei muito, né? Gostei muito, mas no vestibular eu acabei migrando mesmo para engenharia mecânica. Perfeito. Então no vestibular era a época da Mapofei, né? Mauá Poli Fei. Eu passei na Poli e passei depois num segundo vestibular e eu passei no Mackenzie, né? Parabéns. E como eu tinha que trabalhar, eu escolhi o Mackenzie. Tá certo. Então foi meu início de carreira, né? Maravilha. Ô Silvio, e o primeiro projeto que você acabou se engajando, você lembra qual que era? Bom, durante a escola, né, como a gente trabalhava nessa área de estruturas metálicas, ventilação, ar-condicionado, a gente fez projetos, né? Projetos assim, primeiro partia-se de um orçamento, né? Entendeu? E aí uma vez que você era escolhido como uma licitação assim, não muito rigorosa, né? Sim. Normalmente as empresas que a gente trabalhava escolhia aí 3 orçamentos, e aquele que oferecia melhores condições, ele era contemplado. Sim. E nesse início a gente obteve lá uma classificação e conseguiu entrar no grupo que era da antiga Santa Marina, Avenida Santa Marina. Ok, perfeito. Aqui perto, né? Ali é Água Branca? É na Água Branca. Tá. Eu trabalhei muitos anos lá, mesmo antes de me formar, né? Durante a escola, onde a gente fazia projetos, fazia construções de máquinas, de estruturas, de elementos, né? Então eu... Ali já era grupo Sangoban? Antes não era Sangoban, depois virou, né? Sim. Ela começou
a Santa Marina começou a antiga Vidrobras. Era o nome nacional, uma empresa nacional, né? Certo. E depois os franceses, que eram do grupo Saint-Gobain, né? Sim. Eles compraram a Vidrobras. E aí ela ficou com o nome de Companhia Vidraria Santa Marina. Certo, porque ali tem uma rua, né? E a rua é a Avenida Santa Marina. Aliás, hoje para vir aqui, eu acabei me perdendo aqui pela Passou Lapa. lá. E eu passei na Rua Santa Marina. E Tá. era uma área muito grande, que do lado direito, quando você saía lá acho que é Ponte da Vila Guilherme, a Sim, freguesia do Ó, né? Então, do lado direito era a Santa Marina. Então, lá, todo aquele terreno era deles até a estação de trem, né? Até a linha ferroviária. Fantástico. E tinha lá uns 15 fórmulas lá, né? Exatamente. Mas nós também trabalhamos para outras cidades, né? Mauá, por exemplo, Santos, Porto Ferreira. Ok. Mas nessa área de engenharia, então, Sim. eu felizmente na minha área, no meu curso de graduação, a gente praticava engenharia, né? Sim, vivenciava e aí facilitava muito, né? E eu convivia com engenheiros, né? Então a gente começou a aprender mais todos os procedimentos e administração de obras, né? Entendeu? Sim, verdade. Então você acha que você fez a escolha certa ainda para exatas? Eu acho, né? Porque não é que eu acho, né? Eu acho que isso foi o que me motivou para me direcionar para exatas, né? Embora desde quando eu terminei o colégio, né, o científico, Sim. eu sempre tinha essa tendência, né, de escolher engenharia. A parte de medicina eu gostei quando eu estudei algumas matérias de biologia, de genética, apenas para a cultura, né? Mas eu não era meu foco ir para essa área, né? Entendeu? Entendi, tá certo. Então. Legal. Ô Silvio, qual o seu maior desafio assim, que você encontrou no campo da engenharia? E eu queria falar da sua parte docente também, quando você começou, tá? Eu felizmente, como modéstia à parte, eu era um aluno que alguns professores sempre gostavam de conversar, e eu fui estagiário de laboratórios, né? Então, quando eu terminei o curso, um professor que era o professor regente da disciplina de construção de máquinas, né? Tá. Ele que me levou para eu ser professor da FATEC, né? E naquela época o Centro Paulo Souza estava em construção, né? Estava sendo edificado, né? Então eu comecei nessa atividade docente, né? Então, entendi. E gostou, Silvio? A primeira vez que você foi lá, deu frio na barriga, alguma coisa? Não, deu, lógico. Que você vê aquele, porque era uma sala de 40, 50 alunos. Exato. Naquela época. Não tinha ar-condicionado, nada. Nada. Exato. Então, E escrevia na lousa, no quadro dele com giz, né? Até hoje, né? Até hoje, quando eu dou aula presencial, né? A gente sempre faz o registro na lousa e hoje você usa... hoje o pessoal tira uma foto. Você tem o projetor. Antigamente, como não existia projetor, tinha o projetor de slide, né? Então hoje você tem já esses projetores modernos, né? Sim. Mas naquela época era o projetor de slide, você fazia numa folha, né, 3M lá Sim. Você tirava um xerox e passava para lá. Exatamente. Então, exatamente. mas era normalmente o desenho da lousa era a mão mesmo, né? Então era isso aí. Bacana, muito legal. Ô Silvio, e você acabou escolhendo as matérias ou você pegava aquilo que aparecia? Olha, eu sempre, desde da parte prática, né, que eu exercia, eu sempre gostei da parte de fabricação, eu gostava de desenhar, entendeu? Entendi. Eu sempre tinha muito... Desenho técnico, né? Desenho técnico.
mesmo quando trabalhei com meu pai no Moinho Santista, né, eu me espelhei lá em alguns desenhistas que ficavam na prancheta o dia inteiro. Eu gostava de ver que a pessoa tirava da sua ideia de uma peça e reproduzia para uma folha de papel, né? Sim, então, interessante. E eu sempre... Tem a proporção, tem tudo, Agora, né? eu antes de entrar na faculdade, eu fiz vários cursos de desenho técnico, né? Ok, Eu entendi. fiz curso de desenho técnico na escola Protec, né? Entendeu? Sim. E fiz o curso de projetista, né? Então, quando eu entrei na engenharia, eu tinha uma noção, né, diferente de um aluno que veio do ensino propedêutico, né? Entendeu? É verdade. O aluno que vem do ensino clássico, né, de científico, colegial, né, ele não vê essas coisas, né? É verdade. E quando você faz uma disciplina técnica, aí você aplica os conhecimentos. Tanto é que naquela época existia a profissão de desenhista. Exatamente, E pegava com nanquim, né? Fazia... A Getúlio Vargas, ela era uma escola que oferecia um curso muito procurado, né? Curso de desenho mecânico, e ele era 4 anos. E os alunos de lá, ele já ia para a indústria, entendeu? Então, é isso que na indústria se queria, o aluno que pegava uma peça e fazia a representação dela numa folha 2D. Perfeito. Ou 3D veio muito depois, né? Então, era isso. Não, maravilha. Mas foi uma época de ouro da engenharia, viu? Porque a pessoa tinha que ter essa vivência, né? E enxergar os meandros aí das peças que você tem que seguir aquela visualização, né? Do espaço para o plano, né? Exato. E depois, como professor, eu vi que muitos alunos, né, tinham grande dificuldade no curso de desenho, porque todo o curso de engenharia, a primeiro ano você tem desenho 1, desenho 2. Isso, né, verdade. E aí você via muitos alunos não ficavam retidos, porque não conseguiam enxergar, né, tirar e fazer de uma peça em 3 dimensões, ele tirar 2 ou 1 ou 3 plano de elevação lateral, né, entendeu? Então, sim, verdade. Ô Silvio, e você foi se capacitando para as matérias de graduação e de pós-graduação também? Eu quando terminei o curso de engenharia, naquela época não se falava muito em pós-graduação, né? Certo. Se falava o que os professores sugeriam para o engenheiro recém-formado, é que ele, depois de 1 ou 2 anos que ele atuava no chão de fábrica, então eles recomendavam fazer um curso de administração. Então eu, depois de 1 ano e meio de formado, eu entrei no curso de administração de empresas. Aí eu fiz o curso. Fez os 4 anos aí? Não, aí algumas matérias, na época no Mackenzie tinha um curso mais condensado, né? Sim. E você obtinha o grau de bacharel em administração em 1 ano e meio. Puxa, que bacana. Ele era bem sintetizado, mas ele era reconhecido. Então eu fiz esse curso, né? Agora, depois do curso de administração, eu fiz algumas disciplinas como aluno especial aí na Escola Politécnica. Interessante, né? E essa energia toda, se tirava de onde, filho? Bom, o ideal, né, que a gente tinha é ver, né, os professores que eram titulados e você queria chegar naquele patamar, né? Sim, então, perfeito. Então a gente ia na USP, na cidade universitária, na Escola Politécnica, você via lá o professor, doutor, fulano de tal, né? Então, e nas escolas privadas era só o professor, aquele que tem experiência, a vivência industrial, localizado, no chão, né? de fábrica, e ele transmitia a sua experiência para o aluno, né? Perfeito. Aí depois de 1980, mais ou menos, né? Então aí que a USP começou a incentivar
e ela exigia dos seus próprios professores, né? Sim. A pós-graduação ao nível de mestrado e depois doutorado. Bacana, porque é uma continuidade, né? De Porque antes você só fazia curso de extensão, né? Certo. Agora, quando estruturou-se aí a pós-graduação, você chamava em 2 níveis, né? O lato sensu e o stricto sensu. Perfeito. O lato sensu é um curso de especialização, onde você tem... Qualquer pós que você vê. Você escolhe uma área, é um curso de normalmente de 400 horas no mínimo, né? Você elabora uma monografia. Sim. E recebe o título de especialista. Perfeito. Antigamente, você lembra que médico, por exemplo, o que ele colocava é que ele era especialista em alguma área da medicina, né? Não existia a titulação como mestre ou doutor. Certo. Aí depois que a USP começou a exigir isso, né? E aí outras escolas seguiram esse caminho, e ela também nos concursos, sim, ela começou a exigir que a formação mínima seria o mestrado, entendeu? Depois evoluiu para o doutorado, né? Interessante. Então hoje, por exemplo, não existe mais concurso que se aceite um título inferior ao de doutorado, entendeu? Todos os professores... Já deu um balizamento. Já balizou. Aí na universidade, depois que você fez o mestrado, e aí eu fiz 2 doutorados. Puxa, parabéns. Eu fiz doutorado no Mackenzie e na Alemanha, que eu fui pelo Centro Paula Souza, né? Eu fui para a Alemanha fazer um estágio, e lá eu fiz alguns experimentos, né? Dentro daquele tema que eu estava desenvolvendo. Interessante. Bom, aí posteriormente, como eu era chefe de departamento no Centro Paula Souza, departamento de mecânica, eu ajudei alguns colegas a fazer a pós, porque aí era uma exigência, né? Sim, verdade. Então, e até aí a faculdade um colega aí mais pessoas, né? do departamento de metalurgia me convidou para fazer um trabalho. E aí no final ele falou, olha, esse trabalho cabe um doutorado direto, né? Que bacana. E aí eu defendi a tese, né? Então tive um segundo doutorado, né? Então, parabéns. E agora só nesses últimos 5 anos, né, que eu resolvi fazer o pós-doc, né, o pós-doutorado, numa área específica que é de extensometria, né? Entendeu? Então, maravilhoso. Porque eu sempre dei aula na parte nas disciplinas afins à resistência dos materiais, teoria das estruturas, de elementos de máquinas, né? Porque todas essas matérias, ela parte do princípio que você tem que construir a peça, você tem que, antes de construir, você tem que fazer o desenho, o dimensionamento. Exato, depois que a produção. Então a gente, como isso é muito amplo, né? Então, então você fabrica eixos, engrenagens, parafusos, mancais, né? Então é uma roda viva aí. Uma roda viva que tem vida, viu? E aí eu fui para quando eu comecei a trabalhar com análise de tensões, eu aprendi, né, uma metodologia, né, onde você calculava a tensão que um elemento está submetido, né? Entendi. Porque você não tem uma forma direta de você obter uma tensão. Você primeiro mede uma deformação para depois indiretamente medir a tensão, entendeu? Isso é o campo da extensometria, né? E ela foi muito desenvolvida porque hoje você vai no supermercado comprar um produto, esse produto você põe numa balança, certo? Sim. A balança tem um sensor, que é o string gauge. Ele, na medida que ele recebeu esse produto, que tem uma carga, né? Ele sofre uma deformação, mesmo que infinitesimal, né? E ele transforma num sinal, e aí você
com as propriedades do material, você consegue calcular a tensão e aí ele determina o peso. Que bacana. Então, tendo fórmulas mais eficazes é mais fácil, né? E aí eu me especializei nisso, porque na aeronáutica também usam muito a extensometria, né? Tá. Entendeu? E eu fiz um trabalho, eu elaborei um corpo de prova e aí depois uma célula de carga, né? Ok. E essa célula de carga que te permite você fazer essa avaliação. Tá. E o pessoal que foi fazer lá estava preparado já ou tinha só alguns Como assim? preparados já? Você diz o que? Trabalho? Isso. Não, trabalho você tem que desenvolver o trabalho dentro dos critérios que envolvem uma monografia, né? Ok, tá. Entendeu? Perfeito. Então aí primeiro você faz uma proposta do tema, você faz um resumo e aí você na introdução você explica superficialmente qual é o objetivo desse trabalho e depois você vai procurar na literatura, né, qual é a evolução Sim. da arte e o que na literatura está publicado sobre esse assunto. Então você faz o que a gente chama de revisão bibliográfica. Certo. Revisão bibliográfica. E no final, na parte sequencial, é isso, né? Sim. Você faz o procedimento experimental. Você levanta os dados e aí você faz os experimentos e colhe os resultados, né? E depois de feito, você faz a conclusão. Exatamente. E normalmente a conclusão de uma monografia, ela tem que se reportar à introdução, aquilo que você se propôs a fazer, ele tem que ser verificado na conclusão, né? E aqueles assuntos que você, durante a pesquisa, né, você viu que ele não faz parte daquele assunto, você faz como uma sugestão de trabalhos futuros, né? Perfeito. Porque sempre, se você fosse ser submetido a uma banca, né? Sim. A banca sempre ia se restringir somente ao tema que você se propôs, né? Porque senão fica muito aleatório, você começa a sair muito do foco, né? Então é isso aí. Tá bom. Silvio, um prazer recebê-lo sempre, tá? Eu queria que você deixasse aí os teus contatos. Bom, tudo bem. O meu telefone, isso aí? Isso, pode ser o e-mail, o telefone, o site. O meu celular é 11 99947 8944. E o meu e-mail é zanetic, meu sobrenome, 2013@gmail.com. Perfeito. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Apesar sempre muito de bom eu ter estar com vindo você. aqui, né? Então, a gente quer sempre contribuir da melhor forma Perfeito. possível. Internautas, com os agradecimentos então a esse grande professor e grande profissional, Silvio Zanetic, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.